O tema do nosso curso aqui é A Caminho do Reino, preparando os precursores, orando e conversando juntos com os irmãos que estavam organizando e preparando esse curso. Nós sentimos de colocar esse tema e esse assunto meu sobre o ministério de Elias está bem dentro disso. Ele é o protótipo, ele é a figura principal de um precursor. E eu só queria mencionar, muitos aqui com certeza sabem alguma coisa da nossa história, da família, da literatura, mas assim, eu sinto sempre uma grande responsabilidade ministrar qualquer assunto da palavra de Deus. Falar sobre Elias como precursor e o ministério dele para os últimos dias é uma responsabilidade especialmente grande, eu sinto, porque tem muita coisa que nós não sabemos e não entendemos ainda. Mas meditando e pensando, né, nos dias anteriores, e até olhando algumas literaturas que nós fizemos nos anos passados, especialmente também o chamado que o meu pai tinha, assim, é um prazer, é uma alegria poder falar de algo que faz tempo que Deus tem falado, faz tempo que Deus está confirmando esse assunto. Posso dizer que era realmente um dos encargos especiais do meu pai, de preparar o caminho para a volta de Jesus. Durante 5 anos da vida dele, na década de 50, ele trabalhou numa publicação nos Estados Unidos, que nós também estamos continuando até hoje, que é o jornalzinho O Arauto da Sua Vinda. É um jornal que foi iniciado, acho que em 1941, nos Estados Unidos, e meu pai trabalhou lá durante algum tempo. Era uma experiência que ele sempre lembrava bastante, porque tinha a área de literatura, eles publicavam, publicam até hoje, um jornal mensal, mas tinha um ministério de oração muito forte também, e o nome do jornal é O Arauto da Sua Vinda. E então, estou só mencionando essas coisas para dizer que, sim, que faz muito tempo que essa palavra e esse encargo de entender o que precisa acontecer antes da volta de Jesus. Isso é algo assim, muito, muito forte, é o que a gente quer compartilhar, o que a gente quer entender mais. Eu não estou aqui como quem sabe, muito pelo contrário, eu acho que tem muitas surpresas, muitas coisas que Deus ainda vai mostrar, mas é um chamado muito forte. A gente quer falar diversas coisas sobre esse assunto. Também alguns já conhecem, têm ouvido as aulas que a gente ministra em Americana, está no site da Revista Impacto. Alguns sabem assim, que meu forte não é resumir. Então, para vir aqui e falar sobre Elias, mesmo que Elias não é um Davi, não é um Moisés que tem muito material na Bíblia, assim, Elias tem poucos capítulos na Bíblia sobre ele, vai de 1 Reis 17 até 2 Reis 2, e mesmo assim, nesse intervalo, tem alguns capítulos que nem falam dele. Então, é pouca coisa que tem na Bíblia sobre Elias, mas mesmo assim, é um assunto muito importante, a gente quer mostrar um pouco isso. Para alguns, várias coisas que, inclusive, hoje eu vou falar assim, mais para introduzir o assunto. Muitas coisas podem ser já bem conhecidas, mas para outras pessoas pode ser que não sejam tão evidentes. A Bíblia fala várias vezes sobre a importância de Elias voltar antes da vinda de Jesus. Então, até que ponto nós acreditamos nisso? Até que ponto isso é uma coisa real? A própria vinda de Jesus é algo que todo mundo sabe, Jesus vai voltar, mas até que ponto você consegue visualizar, mesmo visualizando errado, mas até que ponto você consegue, até que ponto você fica na expectativa de Jesus voltar? Ou a nossa vida diária, assim, parece que é totalmente fora da nossa realidade. Então, Elias e o que ele representa, o que deve acontecer nos últimos dias,
É algo bem extenso e a gente vai poder só tocar em alguns aspectos, mas nós precisamos muito da ajuda de Deus. Vamos orar. Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor, nós temos colocado todo esse tempo na Tua presença, hoje de manhã, e nos dias passados nós temos orado, temos colocado esse tempo, temos marcado o encontro contigo, Senhor, nesses dias. E nosso desejo é que o Senhor realmente venha, que o Senhor fale, que o Senhor mostre algo novo, Senhor. Nós queremos muito, Senhor, que a Tua palavra venha e que o Senhor levante realmente um ministério, um corpo, um grupo, pessoas, ó Deus, que sejam precursores da Tua vinda. Senhor Jesus, que esse encargo que o Senhor tem colocado sobre muitos corações em tempos passados, que esteja chegando o momento para isso, Senhor. Ó Deus, que quanto mais se aproxima do tempo, o Teu Espírito vai agindo, o Teu Espírito vai despertando e formando algo diferente em nosso meio, Senhor. Nós estamos aqui para isso, Senhor, que cada coração esteja aqui não como assistente, mas como participante da Tua palavra e da Tua obra nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém, Jesus. Bom, eu quero começar lendo os textos principais, também acho que muitos conhecem, mas eu não quero só citar vários textos aqui, eu quero que a gente leia realmente para que isso nos impacte mais. Então, hoje eu quero mostrar alguns desses textos que falam que Elias precisa vir antes da vinda de Jesus. Depois nós vamos falar um pouco sobre a vida de Elias, nós temos vários aspectos para tocar, mas antes eu quero focar nesse ponto que nós temos não um texto isolado, desconhecido, obscuro, mas nós temos promessas muito claras, muito evidentes de que Elias precisa vir, é promessa de Deus, está na palavra, evidentemente não é com a mesma importância, nem com a mesma ênfase da própria volta de Jesus, mas assim como a palavra de Deus afirma que Jesus vai voltar, a palavra também afirma que antes dele voltar, Elias precisa vir. Então, para a gente estar bem, todo mundo bem consciente disso e vendo essa promessa. Então, nós começamos nos últimos versículos do Velho Testamento, Malaquias 4. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e normas que lhe mandei em Horebe para todo Israel. Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O contexto aqui, se você voltar no início do capítulo 4, que é curtinho, é a volta de Jesus. Voltando também para o capítulo 3, depois nós vamos falar mais sobre o capítulo 3, mas só quero colocar mais, tem esse outro texto em Malaquias também que enfatiza, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, enviarei o meu mensageiro, é a mesma palavra no original de anjo, né? Enviarei o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente, quase que uma contradição, porque se está preparando o caminho, então não é de repente, não é? Ele está preparando para que não seja de repente, mas de repente
o Senhor a quem buscais, o mensageiro da aliança, aí já é outra pessoa, então tem o mensageiro que vem antes do mensageiro. O mensageiro vai preparar o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. Então, eu só estou tocando nisso aqui, depois nós vamos voltar, mas essa promessa muito clara, muito forte. Nenhuma das outras personagens, nós podemos dizer que Moisés, a Bíblia fala que Deus falou com Moisés que ele enviaria um outro profeta semelhante a ele, em Deuteronômio 18, mas fora isso nós não temos, Abraão não vai voltar, Davi não vai voltar, não é? Mas Elias virá, né? Elias virá, e isso é uma promessa de Deus. Depois, Mateus 17, já no Novo Testamento, Mateus 17, depois do Monte da Transfiguração, em que Jesus estava ali conversando, era um vislumbre, era uma primeira visão do reino. Jesus falou assim: alguns estão aqui que não provarão a morte até verem o reino de Deus com seu poder. E aí apareceu Jesus, sua aparência foi transformada, e ele estava conversando com duas pessoas, Moisés e Elias. E aí os discípulos, no versículo 10, lhe perguntaram: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Depois eu quero voltar a falar um pouco sobre a expectativa dos judeus. Eu fiquei bem impressionado, assim, investigando isso um pouco mais, que os judeus, no tempo de Jesus, eles tinham uma expectativa do Messias, eles tinham as promessas do Messias, eles tinham uma expectativa que o Messias pudesse vir, mas quase pelos versículos, né, por exemplo, quando falaram com João Batista: quem é você? Era uma pessoa forte, estava sacudindo a nação, estava mexendo muito. Então eles perguntaram: quem é você? Você é o Messias? Você é Elias? Então essas duas coisas eram, na mente deles, era muito forte. O Messias virá, mas Elias também precisa vir, né? E até a pergunta, assim, não foi totalmente correta, teologicamente falando, porque se Elias tem que vir antes, como é que eles estavam perguntando se ele era o Messias? Se Elias não tinha vindo ainda, então não podia ser o Messias, né? Tinha que ser realmente Elias. Então, durante o Novo Testamento, assim, várias vezes há essa menção, há essa ênfase de que Elias, será que é Elias? E muitos conhecem o costume dos judeus até hoje. Na Páscoa, eles colocam um cálice e uma cadeira para Elias. Elias vai aparecer, eles mandam uma criança até a porta para abrir a porta para ver se Elias está chegando. É uma encenação, talvez muitos façam sem nenhuma expectativa real, mas é uma tradição e é uma expectativa que até hoje os judeus mantêm. E eu volto a falar assim, eu acho que se nós sabemos que Elias virá, a maioria de nós não estamos encarando isso com muita realidade, não estamos encarando isso como uma coisa que pode acontecer, de que forma que vai acontecer, não é uma coisa muito real para nós. Então, eles tinham essa pergunta, os discípulos sabiam que os escribas ensinavam que Elias precisava vir primeiro. E aí, versículo 11, ele respondeu: na verdade, Elias, a minha tradução fala vem, mas outros falam virá. Na verdade, Elias virá. Então, aqui é muito claro, muito forte, porque Jesus aqui está falando, nós todos devemos saber que João Batista realmente foi, ele fala, né, aqui versículo 12, ele fala: Elias já veio, mas em outros lugares, aí fala na frente, assim, versículo 13, eles entenderam que eles falavam de João Batista, mas Jesus falou isso no capítulo 11 claramente.
E João Batista é o Elias que havia de vir. Então, a identificação em Lucas 1, quando o anjo fala com Zacarias, assim, a ideia, o fato é muito claro de que João Batista era um primeiro cumprimento da profecia de Malaquias, né? Só deixa eu terminar aqui, depois vamos só conferir também Marcos 1, mas, então, na verdade, Elias virá. Então, aqui nós temos um exemplo clássico do que nós chamamos de um cumprimento duplo. Na verdade, tem profecias que têm cumprimentos triplos e quádruplos, né? Mas, assim, a gente é até conhecido, você pode até procurar no Google, assim, cumprimento duplo da profecia, é um princípio que eu ensino nos seminários, é uma coisa que você encontra muitas vezes, que as profecias, muitas delas, tinham um cumprimento duplo. O que é isso? A profecia tinha um cumprimento parcial, mas ainda havia outro. Então, hoje tem muitas pessoas que discutem o livro de Apocalipse, por exemplo, ou Mateus 24, Jesus falando sobre a sua segunda vinda, mas muita coisa que ele fala em Mateus 24, ele estava falando literalmente, especificamente, sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, algumas pessoas falam, não, Mateus 24 já se cumpriu, muitas coisas no Apocalipse já se cumpriram. Então, é uma visão preterista, né? Uma visão de que essas profecias já se cumpriram. Será que vai ter um anticristo no final? Tem tantas pessoas, tantas situações históricas que cumpriram muito claramente aquelas profecias. Isso não deveria ser uma discussão. Isso já se cumpriu ou vai se cumprir? As duas coisas. Já se cumpriu e vai se cumprir outra vez, né? Um outro exemplo muito clássico é Pedro, no dia de Pentecoste, se levantou depois que o Espírito Santo foi derramado e citou Joel 2 e falou assim, isso é o que Joel estava profetizando, isso que vocês estão vendo é o que Joel profetizou. E ele cita o texto de Joel, capítulo 2, mas ele citou um monte de coisas em Joel 2 que não se cumpriram naquela época, principalmente que o sol se escurecerá e coisas que iam acontecer. E mesmo o batismo no Espírito Santo, do dia de Pentecoste, não foi um cumprimento pleno. Foi um cumprimento, mas não um cumprimento pleno. Então, e assim nós podemos citar muitos textos, por exemplo, Lucas 4, Jesus se levantou no início do ministério dele em Cafarnaum, se levantou na sinagoga e leu o texto de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu, e ele cita aquele texto até um certo ponto e para, porque o texto de Isaías 1 continua falando sobre juízo final, falando sobre coisas que não iriam acontecer na primeira vinda. Então, Deus, eu fico cada vez mais, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você conhece a palavra, a natureza de Deus, mais você fica admirado de como que Deus pode colocar as verdades dele abertas, está na Bíblia, ele expõe, ele nos dá profecias, ele fala sobre o que vai acontecer e ao mesmo tempo aquilo está fechado, a gente só consegue entender quando e como Deus permite. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas eu acho fantástico como Deus poderia colocar as verdades dele em código, vamos dizer assim, em código. Ninguém consegue entender, mas ao mesmo tempo está super claro, está em português, está na sua língua, assim, está super claro. Não tem, a hora que você vê a verdade, gente, está aqui. Elias virá, mas Elias já veio. Então, está aqui, versículo 11, Elias virá e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, versículo 12, que Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falavam de João Batista. Então agora em Marcos capítulo 1,
entendendo, depois nós vamos voltar a falar mais sobre a relação entre Elias e João Batista, mas estou só dando essa visão introdutória para a gente conseguir entender esse cumprimento duplo da profecia. A profecia de Malaquias 4 foi cumprida em João Batista, mas foi cumprida plenamente. Você vai encontrar livros de teologia, você vai pesquisar, fala assim, gente, Elias já veio, não tem mais, essa profecia de Malaquias 4 já se cumpriu. Quem lembra exatamente as palavras de Malaquias 4? Por que eu posso dizer, só olhando em Malaquias 4, por que eu posso dizer que João Batista não é o cumprimento final? Grande e terrível dia do Senhor. Eu li até esses dias, eu estava vendo várias coisas, eu li um comentário, falei assim, não, para os judeus foi um grande e terrível dia, porque para eles mudou muita coisa. Assim, é incrível o que a gente consegue fazer para tentar racionalizar e explicar as coisas de outra forma. O grande e terrível dia que descreve em Malaquias 3, os primeiros versículos de Malaquias 3, e o capítulo inteiro, que é curtinho, o capítulo inteiro de Malaquias 4, não é a primeira vinda. Não é a primeira vinda. Então, Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas João Batista foi uma parte, foi o primeiro cumprimento dessa palavra e é a garantia de que o resto da profecia, o cumprimento pleno virá, porque se a profecia se cumpriu antes da primeira vinda, ela vai se cumprir antes da segunda também. Então, Marcos 1, versículo 1, já o começo de Marcos, ele já entra em João Batista, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Estou enviando à tua frente meu mensageiro, que preparará teu caminho. Espera aí, Marcos, você está citando errado. Isso aqui não é o profeta Isaías. Achei um erro. Não é Isaías. O versículo 3, sim. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Isso é Isaías 40. Mas a primeira parte é Malaquias 4, ou Malaquias 3. Malaquias 3, Eis que estou enviando, eis que envio à tua frente meu mensageiro que preparará teu caminho. Então, aqui tem a confirmação bíblica de que João Batista realmente veio cumprindo essa profecia, a profecia de Malaquias e a profecia de Isaías 40, mas depois nós vamos falar também mais sobre isso. Então, nós temos uma profecia em Malaquias 4 que não se cumpriu plenamente. Não se cumpriu plenamente em João Batista, e o próprio Jesus, ele coloca, Elias já veio, mas Elias virá. E o que mais que nós temos na Bíblia para nos confirmar de que Elias ainda virá? O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, aqui nós temos uma profecia a respeito do último tempo, 3 anos e meio. É um período que sempre fala do final. Em outros estudos durante esse curso, nós vamos poder estudar mais sobre esse período de 3 anos e meio, mas é um período que fala principalmente em Daniel, acho que somente em Daniel e Apocalipse, usa esse período de tempo usando várias expressões.
1.260 dias, são 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. 42 meses, que falou aqui no versículo 2, né? Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, são várias expressões, mas todas se referindo a esse período de 3 anos e meio. Então, nós temos aqui uma identificação. Esse período de 3 anos e meio é um período de tribulação, é um período que antecede a volta de Jesus, é o final, é o conflito final, tantas coisas que falam sobre esse período, e é durante esse período, então, que nós vamos ter 2 testemunhas. Aqui não fala o nome de Elias, mas vamos ver se a gente consegue ver quem são essas 2 testemunhas. Versículo 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra, se referindo a Zacarias 4, né, a profecia que tem lá a respeito, lá fala de 1 candelabro e 2 oliveiras, aqui fala 2 candelabros, que estão diante do Senhor da terra. E aí vai falar sobre o que essas 2 testemunhas vão fazer. Versículo 5. Se alguém quiser lhes causar dano, de sua boca sairá fogo, que devorará os seus inimigos. Pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. De quem será que ele está falando? Quem fez isso? Quem chamou fogo do céu? Elias. Segundo Reis, capítulo 1, Elias chamou fogo do céu sobre 2 grupos, de 50 soldados que vieram para prendê-lo, e ele chamou fogo do céu sobre eles. Versículo 6, eles têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia. Também, Elias fez isso, inclusive, exatamente por esse período de 3 anos e meio. Então, coisa muito significativa, assim, Elias fechou o céu pela palavra de Deus durante 3 anos e meio, para que não chovesse. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Aí já é outra pessoa. Quem fez isso? Moisés. Também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Também Moisés. Então, aqui nós temos a identificação do que representam as 2 testemunhas. Existem também dezenas, pelo menos, de teorias sobre quem são as 2 testemunhas, como é que vão ser. Algumas pessoas, inclusive pessoas que eu respeito muito, acreditam que serão realmente 2 pessoas. A única coisa que nós sabemos mesmo é que não é Elias e Moisés reencarnado. Isso aí a gente tem certeza que não é. O próprio João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, então ele já mostrou como que é isso, esse negócio de Elias virá. Então, não são as próprias pessoas, são pessoas ou individuais, 2 pessoas mesmo, ou o que a gente pensa mais durante os anos, a gente tem, muitas pessoas pensam assim, que não serão 2 pessoas. Como é um testemunho mundial, é difícil imaginar, mas se Deus quiser fazer dessa forma, Ele tem minha permissão. Mas assim, ele pode ser 2 pessoas no mundo inteiro, através de 2 pessoas, não só pela dificuldade, mas pelo próprio jeito que Deus, hoje, Ele não quer chamar atenção mais para grandes nomes, para uma pessoa que tem todo o poder em si. A gente vê isso mais como um grupo coletivo, como uma unção, como um poder que haverá no corpo de Cristo. Então, só estou colocando, depois nós vamos voltar a falar mais sobre isso, só queria dar essa introdução para a gente ter uma visão que a Bíblia realmente fala claramente sobre esse ministério que precisa vir antes da volta de Jesus. Só para tentar seguir aqui o esboço mais ou menos,
Então, Elias virá, o primeiro ponto, Elias virá. Letra A, então, ele é o mensageiro das duas vindas. Então, quando fala Elias virá, da mesma maneira que os profetas do Velho Testamento, quando eles falavam da vinda de Jesus, quando eles falavam que Jesus viria, Isaías 9, por exemplo, uma das grandes profecias, né, um menino será dado, né, o nome dele será Deus Poderoso, Pai Eterno. Depois disso, assim, um menino, uma criança, falando da primeira vinda, mas em seguida já fala do reino eterno, dele governando sobre toda a terra. Então, a mesma profecia, a maioria das vezes, a mesma profecia que falava da primeira vinda, também falava da segunda. Ficava misturado, você vê, ele vem, mas vem uma vez, vem duas vezes, por isso que os judeus tiveram tanta dificuldade de entender Jesus quando ele veio a primeira vez, porque não estava claro para eles que essa vinda seria em duas vezes, em duas etapas. Da mesma maneira, Elias virá. Da mesma maneira, assim como Jesus veio, Jesus virá, o príncipe virá, o Messias virá, mas são duas etapas, são duas vindas. Da mesma maneira, Elias virá em duas etapas. Então, ele é o mensageiro das duas vindas. Então, para nós entendermos sobre o ministério de Elias, dos últimos tempos, nós já temos uma ampliação. Para eu entender mais sobre esse ministério de Elias dos últimos tempos, eu posso estudar Elias, claro, mas eu também posso estudar João Batista. Então, nós temos dois aspectos, porque nós temos já a primeira vinda de Elias e nós podemos aprender com isso várias coisas sobre o mensageiro que virá da segunda vinda. Então, precisa ter esses dois cumprimentos. Letra B, eu coloquei só uma frase aqui, então eu preciso explicar isso, porque eu coloquei aqui, profeta do Antigo Testamento, mais citado no Novo Testamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é citado em termos de palavras, mesmo porque Elias não falou quase nada. Uma das coisas que você descobre com Elias, quando você estuda a vida de Elias, é que era um cara que não falava, ele pagava para não falar. Ele era, assim, as histórias são muito engraçadas, e quando ele falava, era meio, né, assim, Eliseu, ele jogou o manto, Eliseu correu atrás disso, e falou assim, o que eu fiz com você? Volta para trás, né? Deus mandou ele chamar Eliseu, era uma ordem de Deus, o Eliseu vem atrás e fala assim, volta atrás, eu não estou fazendo nada com você não. E ele não falava, ele chegou para Acabe, primeira vez que a gente ouve falar de Elias, ele entra na presença de Acabe, ninguém nem sabe quem ele é, acho que nem Acabe sabia quem ele era, só o nome dele, né, devia causar temor, né, porque Elias significa Jeová é Deus, né, eu sempre fico imaginando assim, porque para nós falar Elias, a gente sabe o que quer dizer, mas eles estavam falando na língua deles, Elias é na língua deles, então dá a impressão que não tinha alguém apresentando para o rei, eu acho que ele furou todos os bloqueios, né, quando ele entrou na presença de Acabe, mas se alguém fosse falar assim, Acabe, tem um homem lá fora que quer falar com o senhor, aí quem que é? Jeová é Deus, Jeová é Deus, quer falar com o senhor, caramba, né? Pô, manda entrar, né? Porque Jeová é Deus, né? Eu preciso deixar ele entrar, né? Então, imagine assim, o nome dele, né? Mas ele não falava quase nada, ele só falou assim, não vai chover, tchau. Né? É isso, minha mensagem é essa, né? Então, logicamente, a citação, né, citado no Novo Testamento, Isaías foi muito citado, textos, né? Quando fala assim, ele é o profeta mais citado, não é citação de palavras dele. E a segunda coisa que precisa saber sobre isso é que ele não é o personagem do Antigo Testamento mais citado. Então, só para vocês saberem, quem você acha que é o personagem do Velho Testamento mais citado no Novo?
Quando eu estou falando citado, assim, é o nome dele. Então, quem será do Velho Testamento, qual dos personagens, quais dos grandes nomes do Velho Testamento, quem é o cara mais citado no Novo Testamento? Por nome, não por escritos. Moisés, 80 vezes. Tá? Moisés, 80 vezes. As três grandes figuras do Velho Testamento, quais foram as três grandes figuras, as maiores figuras do Velho Testamento? Moisés, Abraão, Moisés, Davi. Então, esses são os três mais citados. Abraão 80 vezes, Abraão 73, Moisés 80, Abraão 73 e Davi 59. Todos os grandes personagens no Velho Testamento eram considerados profetas. Né? Moisés era um profeta, Abraão é chamado de profeta, Davi, rei, mas ele era um profeta, profetizou muito nos Salmos. Mas não é o que nós consideramos como a classe profética. Né? Então, esses três personagens foram mais citados, mas tirando esses três e considerando todos os homens de Deus do Velho Testamento que eram chamados, que a gente considera como profetas, mesmo Samuel, ou aqueles que têm os escritos proféticos, Elias é a pessoa mais citada. Então, isso que a gente quer dizer aqui. Ele, de todos os profetas, ele foi o mais citado. 30 vezes ele é citado no Novo Testamento. Comparando, como eu falei, o tempo de vida dele, não tempo de vida, mas o que é relatado da vida dele no Velho Testamento. Poucas coisas são citadas, né, tem poucas histórias. Considerando isso, e o fato de que ele não falou muito, não escreveu nada, então esse fato é significativo. É muito significativo, a gente quer explorar isso um pouco mais. Por quê? De todas as pessoas que nós poderíamos dizer, essa pessoa é o precursor, é essa pessoa que vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Por que escolher Elias? Entendeu? Essa é a pergunta. Por que será que Elias é a personagem? Por que ele é tão citado? E por que ele foi escolhido de todas as pessoas proféticas do Velho Testamento para representar esse ministério que vai preparar o caminho do Senhor? Então, isso não tem uma resposta simples ou rápida, mas a gente quer explorar isso durante esse tempo juntos aqui. E letra C, o que significa preparar o caminho do Senhor? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. O que significa preparar o caminho do Senhor? Antes, deixa eu só, falando sobre isso também, a gente deve voltar a falar mais especificamente, mas eu tenho falado sobre Elias, que pouca coisa fala sobre ele, então vira a página da apostila, não da Bíblia, né? Vira a página para o número 5, fatos registrados sobre a vida de Elias, só para a gente pegar um esquema rápido, sim, do que nós temos registrado, quais são os fatos, quais são as histórias que nós temos na Bíblia sobre Elias, para vocês terem uma ideia, e depois, quando a gente for mencionando várias coisas, vocês têm isso na sequência, têm uma ideia do que nós estamos falando. Elias não tem nada, não temos nenhum fato escrito sobre preparação. Era costume falar, mesmo alguns profetas, que a gente também não sabe nada sobre a vida deles, mas fala Isaías, filho de Amós, né? Sei lá, assim, geralmente fala o nome do pai, aqui não fala. Elias é o tisbita, muita gente não sabe nem que lugar exatamente seria esse tisbita, seria da região de onde ele veio, então nós não temos nenhuma informação sobre o período anterior, sobre a criação. Moisés, a gente sabe até sobre o nascimento, tem muitas coisas sobre a vida. Sobre Elias, nós não sabemos nada. Então, o que nós temos escrito sobre a vida de Elias letra A,
o confronto dele com Acabe, Jezabel, Baal, né? Esse aí é o assunto principal, esse aqui é o fato, essa aqui é a história de Elias. O resto, assim, não tem assim, a mesma ênfase, o mesmo destaque. É capítulos 17 e 18 de 1 Reis. Né? 1 Reis 17 e 18. É tudo sobre esse período de confronto com Acabe e Jezabel e o Deus falso que eles representavam, Baal. Então, esse período, inclusive, é um período de 3 anos e meio. É um período de 3 anos e meio, essa história toda, né, do capítulo 17 e 18. E esse período se subdivide em: ele chegou, anunciou que ia ter seca. Aí, antes que Acabe pudesse se recuperar, ou descobrir se ia ser verdade ou não, Elias já tinha se escondido. Durante esse tempo, Acabe, nós descobrimos depois que Acabe procurou em todas as vilas, em todos os reinos, foi caçando esse homem que trouxe esse juízo sobre a terra. Então, capítulo 17 fala sobre esse período de esconderijo. Quando estava tendo seca, Elias estava se escondendo em 2 lugares. Um, perto de um ribeiro, sendo alimentado pelos corvos, né, pela água do ribeiro. E, depois de um tempo, ele foi fora de Israel, lá para a terra de Sidom, e ficou lá na casa de uma viúva, onde aconteceram os 2 milagres, né, da provisão que não acabava e da ressurreição do filho da viúva. Então, esse é o período em que ele estava escondendo durante a seca. E aí, o capítulo 18, Deus falou com ele para aparecer de novo, e foi aquela história do Monte Carmelo. Então, essa é a parte assim, que a gente mais lembra, é a parte mais destacada, mais importante da vida de Elias. Letra B, a crise. Nós vamos mencionando mais coisas sobre essas épocas, mas eu quero falar desde já. Eu fico muito chateado quando eu escuto pessoas falando ou pregando sobre Elias nesse momento de crise. Eu já vi gente assim quase que debochando. Olha só, Elias, o que ele fez, né? Correndo de uma mulher, querendo a morte, né? A crise é muito importante na vida dos servos de Deus. Foi um momento que a fraqueza de Elias dava para ver assim que ele era, como o Tiago fala na epístola dele, ele era um homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, né? A gente se identifica, porque, gente, se não fosse essa crise do capítulo 19, a gente ia pensar que Elias tinha vindo de outra, assim, era realmente um anjo, um cara diferente, porque ele é a personificação de autoridade, de poder. Deus fala, às vezes fala que a palavra de Deus veio para ele, mas às vezes não fala. A primeira coisa que ele fala com Acabe, ele não temos nenhum registro. Deus falou com Elias para ir lá. Certamente falou, mas não está registrado. E ele chega para Acabe e fala assim: não vai chover de novo até a hora que eu falar. Poxa, mas que ousadia, né? É uma autoridade tremenda poder falar isso. Mas se a gente só visse, né, todas as coisas que acontecem com Elias, né, no Monte Carmelo, depois também quando o fogo cai sobre aqueles soldados, assim, a gente pensa, Elias é o cara, ele não tem, ele sabe tudo, ele só fala a palavra de Deus. Então, graças a Deus, nós temos um registro da crise dele, sabemos que ele era uma pessoa frágil, é uma pessoa que passou por dificuldades, mas essa crise que ele passou foi muito importante. Então, depois a gente volta a falar sobre isso, mas não coloque essa crise como só fraqueza, uma coisa que Deus não queria, porque no meio de toda essa história, Deus falou coisas tremendas com ele, se revelou a ele, então fez parte da história de Elias, é muito importante. E letra C, então, como resultado da crise,
ele recebe um novo comissionamento, que na verdade o primeiro a gente não sabe como é que foi. A gente não sabe como é que Deus chamou Elias, não sabe como é que, assim, como que ele recebeu o chamado de Deus. A gente sabe que depois desses 3 anos e meio, de tanta coisa fantástica que Deus fez através dele, ele ficou chateado. Não foi só medo, ele teve medo de Jezabel, né? E Jezabel, assim, você fala assim, ó, correndo de uma mulher, mas Jezabel não era qualquer mulher, né? Então, assim, era uma situação crítica, era uma situação difícil. Ele sentiu medo realmente e fugiu, mas ele estava decepcionado, porque apesar de tudo que tinha acontecido no Monte Carmelo, não foi o que ele esperava. Isso eu estou pegando nas entrelinhas. Mas ele esperava, por isso que ele chega para Deus e fala assim, Deus, como é que é? Como é que é? Eu falo assim, como é que é? Tudo que Elias falou, Deus cumpriu. Ele ainda vai reclamar com Deus? Mas ele estava esperando um outro resultado. Principalmente o fato de que Jezabel continuou no poder. E foi ela que trouxe tudo isso. Então, ele chega assim, Deus, eu tenho sido zeloso, eu fiz tudo que o Senhor mandou, mas não teve resultado que a gente esperava. Então, nesse momento, Deus dá a ele uma comissão. Ainda tem algo para você fazer. Ele estava pedindo a morte. Falei assim, Deus, acabou, não aconteceu o que eu esperava e agora também não quero mais. Falei assim, não, tem mais algo importante para fazer, né? Então, ele recebe um novo comissionamento lá no Monte Sinai. Depois disso, nós temos, na sequência dos capítulos de 1 Reis, nós temos 2 capítulos que contam histórias que não tem nada a ver com Elias. Mas em relação a Elias, assim, o significado lembra que Elias falou com Deus? Só eu fiquei, não é? Só eu fiquei. Só que depois dessa palavra, ele falou dos 7.000 que não dobraram o joelho, mas tinham profetas. Tem 2 capítulos inteiros em 1 Reis, na sequência, assim, pulando, né? Mas capítulo 20, depois capítulo 22, que falam a respeito de histórias que tinham outros profetas falando a palavra de Deus. Então, é bem interessante isso, que Elias achou que era o último, que era o único, e não era, né? Então, mostra isso. Mas aí na letra D nós temos um outro confronto com o rei Acabe, que é aquela história de Nabote. E também só quero aqui só mencionar uma coisa que é importante, para mim é muito significativo. Nabote, a história é uma das piores possíveis. O que Jezabel e Acabe fizeram com Nabote, assim, é uma história terrível. Mas e Elias foi lá, confrontou Acabe, deu a sentença de morte para ele, deu a sentença de morte, deu a sentença de juízo sobre os dois. A Jezabel não estava presente, mas falou dos dois. E depois esse Acabe, que é a figura, é o pior rei das 10 tribos do reino dividido, é o pior rei, é o período pior que tem nessa parte da história. Esse rei Acabe chega a um determinado grau, não muito grande, mas ele chega a um determinado grau de arrependimento. E isso me fala profundamente, porque uma frase que Deus tem enfatizado comigo assim, há muito tempo é: sempre tem lugar para arrependimento. É lógico que é o Espírito Santo que dá, mas o que eu quero dizer é, não existe, quem poderia imaginar alguma coisa boa acontecendo na vida de Acabe? Ele já tinha vendido a alma dele, ele estava totalmente, a mente por trás, a pessoa maligna mesmo era Jezabel, mas Acabe se entregou a ela. Então, não podia sair nada, não podia ter uma coisa boa. E a frase que tem ali em 1 Reis, no final de 1 Reis 21, para mim é tremendo. Deus chama Elias à parte e fala assim: Elias, você está vendo o que aconteceu com Acabe? Fala assim: como que eu vou ver? Não estou no palácio para ver.
Acabe está mansinho, quebrantado. Alguma coisa aconteceu. Gente, se tem alguma passagem na Bíblia que possa nos mostrar que Deus está procurando arrependimento, quando Ele vê algum sinal, mesmo Acabe, Deus celebra, Deus chama Elias e fala assim, Elias, você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? O que, Deus? Eu não vi nada que aconteceu. Elias não falou isso porque ele não fala mesmo, né? Ele fica quieto, né? Mas você viu o que aconteceu? Acabe está mudando. Acabe está sendo diferente, alguma coisa aconteceu. Ele está sentindo, ele está vendo que ele errou, ele está andando mansamente. Acabou a altivez, não acabou totalmente, mas alguma coisa estava acontecendo ali. Ele falou assim, está vendo? Por causa disso, não vai acontecer. Você acabou de falar com ele uma coisa, mas não vai acontecer, não. Eu vou adiar o juízo sobre a vida dele. Gente, isso é tremendo. Deus procurando um sinal de arrependimento. Deus procurando. Isso é o ministério, assim, ainda bem que ele não foi como Jonas, falou assim, Deus, então, eu falei, o senhor não vai fazer do jeito que eu falei? Né? Ele não fez isso, né? Ele ficou quieto, né? Ficou quieto. Mas ele entendeu que Deus queria o arrependimento. E aí nós temos aí, letra E, a história de 2 Reis 1, quando cai fogo do céu sobre aqueles dois grupos de soldados. E uma coisa assim que eu achei muito interessante quando estudei essa parte, esse capítulo, foi entender que quando nós passamos por crises, nós passamos por crises realmente porque existem falhas, existem coisas que nós não aprendemos ainda. Quando Elias fugiu de Jezabel, e quando ele pediu a morte, e falou assim, chega, estou desistindo, havia algo de errado realmente nele. Essas crises são necessárias. O que eu quero dizer assim, quando você fala sobre as crises como se fosse uma coisa leviana, como se fosse uma coisa fácil, como se fosse uma coisa... Imagina Elias, o grande homem de Deus, sentindo medo. Ele tinha enfrentado tantas coisas antes, por que ele sentiu medo naquela hora? Mas aí nós vemos em 2 Reis 1, um fato muito interessante que Deus faz muitas vezes na nossa vida. Quando nós falhamos num ponto, Ele trata conosco e a gente passa por crises e a gente realmente chega à conclusão, Deus, eu fracassei, eu não fiz o que o Senhor, não era isso que o Senhor queria de mim. Deus perdoa, mas Deus nos leva de volta para aquele mesmo lugar de novo. Essa história de 2 Reis 1 era Elias enfrentando uma situação semelhante. Rapidamente, o que aconteceu naquele capítulo? Essa história não é tão conhecida, né? Todo mundo sabe que Elias chamou fogo do céu, né? Mas poucas pessoas lembram da história. Era o filho de Acabe que estava no trono. Acabe já tinha morrido e Acasias estava lá no trono e ele teve uma queda de um andar de cima, se machucou e mandou mensageiros para Baal, não sei das quantas, em outro país, na terra dos filisteus. E Deus falou com Elias, falou assim, olha, esse cara, esse rei, está mandando perguntar para um Deus estranho, fora de Israel, o que vai acontecer com ele. Então, vai lá, fala com os mensageiros, antes deles chegarem lá, você já fala com eles e manda eles voltarem. E fala assim, você quer saber se você vai sarar? Você não vai sarar, você vai morrer. E essas histórias são bem engraçadas, porque os mensageiros voltaram, o rei perguntou, mas quem foi que falou com você? Descreveu o homem, ele falou, então só pode ser Elias. Em vez de falar assim, puxa, Elias é um homem de Deus, é Deus falando. Não, qual que foi a reação dele? Vou matar o homem que falou isso comigo. Vou matar esse cara. E ele não foi o único, né? Quando o profeta falou com Salomão, Salomão quis matar também.
Vou acabar com a palavra que Deus falou, matando o mensageiro. Olha que coisa absurda, né? Vou matar esse homem. Mandou um capitão. Agora, Elias fugiu? Como ele fez com Jezabel? Não. No lugarzinho onde ele estava, quando ele falou com os mensageiros, ele ficou sentado lá. Ele não fugiu. Quer me achar? Estou aqui. Estou aqui. Aí veio o capitão com os 50 soldados. Elias, desce daí. Se eu sou homem de Deus, caia fogo sobre vocês. Acasias não se deu por vencido, mandou outro. Ele mesmo não foi. Não podia também, né? Ele estava de cama. Mandou outro, e o outro foi. Esse também é. E o outro foi mais arrogante do que o primeiro. Elias, é para você descer e desça depressa. Eu estou mandando. Elias falou assim, tá, tem um Deus que reina sobre Israel. Se Deus manda aqui em Israel, então caia fogo de Deus sobre vocês. Acasias falou assim, eu mando de novo. Eu mando de novo. Mandou o terceiro grupo. Só que ainda bem que o terceiro cara foi mais humilde. Falei assim, Elias, eu estou cumprindo uma ordem, mas, por favor, estou aqui. Se o senhor quiser descer, se não quiser, mas eu estou aqui só fazendo minha ordem. Aí Elias falou assim, o que eu faço? O anjo de Deus estava do lado dele. E era o anjo do Senhor, que é Jesus. Falou assim, agora você pode ir. Elias não fugiu. Elias passou na prova que ele tinha perdido, no capítulo 19. Gente, isso é tremendo. E aí, quando isso aconteceu, Deus falou assim, tá bom, agora eu posso levar você. Letra F, né? Ele passou a unção para Eliseu e foi arrebatado. Então, isso aqui, essa é a história, né? Esse é um resumo da história de Elias, ok? Ok, então agora vamos só começar a falar um pouquinho sobre, voltando para o número 1 do esboço, letra C, o que significa preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista, segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, João Batista foi enviado para cumprir essas duas passagens proféticas, de Isaías 40 e de Malaquias 4. Então, vamos para Isaías 40. Versículo 1, consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor. E no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, todo monte e toda colina serão rebaixados. O terreno acidentado será nivelado, e o que é íngreme será aplanado. A glória do Senhor se revelará, e todos juntos a verão, pois foi o Senhor quem falou. Irmãos, eu gostaria de entender melhor, gostaria de ter meu coração mais aberto para o que significa preparar o caminho do Senhor. A gente tem uma consciência de que Jesus veio a primeira vez, manso e humilde, e que precisava de alguém para preparar o caminho para ele. Precisava alguém para anunciar, porque ele mesmo, ele não fez alarde. Como é que as pessoas iam saber
é tão importante, foi tão importante a primeira vinda, mas quando você começa a pensar na segunda vinda, eu não sei se você já chegou a pensar sobre isso, mas quando você começa a pensar sobre a segunda vinda, você começa a pensar, mas Deus precisa de uma preparação? A segunda vinda, ele vai encontrar muita coisa errada. A segunda vinda, as descrições da segunda vinda são terríveis mesmo. Quando os profetas falam assim, o grande e terrível dia do Senhor, você pode acreditar que é terrível mesmo, porque as descrições são terríveis. É muito juízo, ele vem com exércitos. Será que precisa de uma preparação antes da segunda vinda? Ele vem para reinar, todo joelho vai dobrar. O que a gente consegue fazer antes da segunda vinda de Jesus? O que pode ser feito para preparar o caminho do Senhor? Então isso tem martelado a minha cabeça esses últimos dias, e uma sensação de espanto, de admiração, de humildade, sei lá, muitas coisas, pensando, quem somos nós? Ou se nós não fazemos parte disso, mas quem são as pessoas que vão conseguir preparar o caminho para o grande rei? Jesus, na primeira vinda, ele era o grande rei. Ele veio, mas ele veio humilde, ele veio disfarçado, as pessoas não conseguiam nem identificá-lo. Mas na segunda vinda, a Bíblia diz, todo olho o verá, não vai ter quem não o reconheça, não vai ter quem não entenda que é ele mesmo. Então, por que uma preparação? Ele que vai resolver as coisas. Aliás, é um dos sentimentos, e com razão, que a gente deve ter. Gente, está uma bagunça no mundo, na igreja, em todo lugar que você olhar, está uma bagunça total, e Jesus vai voltar e vai colocar tudo em ordem. Ainda existe essa ideia assim, de que Jesus nem vai arrumar essa bagunça na hora, ele vai tirar a gente e levar para fora onde não tem bagunça, né? Mas a gente tem entendido cada vez mais pessoas, a gente vê que cada vez tem mais testemunho, pessoas até são aquelas pessoas que a gente identificaria como pessoas que estão buscando, cheios do Espírito Santo. Tem uns teólogos sentados nas mesas, fazendo pesquisa, que a gente até acha assim, que esses caras estão ouvindo alguma coisa de Deus, ou estão só estudando. Até eles estão entendendo, a gente escuta mais e mais vozes falando, não é o céu não, ele vem para reinar aqui na terra. Então, tudo bem, então ele vem para a terra, mas quem vai consertar essa bagunça é ele. Vem, Senhor Jesus, arruma essa bagunça, não é isso? E isso tem uma grande verdade nisso, mas mesmo assim, ele fala, e aqui nós temos um exemplo de uma passagem que está falando sobre a primeira vinda, mas só parcialmente, porque essa passagem aqui está falando da segunda. Quando é que a glória, versículo 5, a glória do Senhor se revelará e todos juntos, a minha tradução fala, a outra fala assim, toda a carne, todas as pessoas verão a glória do Senhor. Ele está falando da segunda vinda. E para que o grande rei venha, para que ele possa ser recebido, ele precisa de um caminho preparado. Várias vezes nesse profeta Isaías, ele fala de um caminho alto, de uma estrada. E olha que Isaías nunca tinha visto uma estrada como nós temos hoje, né? Mas ele fala assim de um caminho alto, de um caminho preparado, de um caminho é para tirar todos os obstáculos. A ideia de preparação todo mundo tem. Quando vem uma pessoa importante na sua casa, aqueles quartos, aquelas bagunças que ficam meses, anos sem arrumar, de repente, não, vem alguém na minha casa hoje, importante, eu preciso pôr tudo em ordem. Ou então, quando vem uma autoridade para uma cidade, pintam as ruas, as calçadas, não é isso? Faz um monte de limpeza, faz umas coisas diferentes, vai ter a Copa do Mundo, vai ter as Olimpíadas, sei lá, o país inteiro faz um monte de preparativos.
O rei está chegando, precisa preparar o caminho para ele. Precisa preparar. Mas eu queria passar essa ideia. Gente, como preparar? Quem somos nós? Como que vai acontecer essa preparação? Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho. É uma ordem. Ele está falando que vai acontecer, ele falou que vai mandar o profeta Elias, mas ele está mandando preparar o caminho do Senhor. Então agora vamos voltar lá para Malaquias. Malaquias 3, novamente. Malaquias é um profeta, é um livro curto, mas ele fala sobre vários tópicos, várias questões muito importantes e muito atuais no nosso tempo. Ele fala sobre adoração a Deus, ele fala sobre o sacerdócio, ele fala sobre atitudes erradas. Ele termina o capítulo 2 falando assim, 2,17: tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais, como temos aborrecido? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e que é deste que o Senhor se agrada. E ainda quando perguntais, ele está falando assim, quais são as coisas que irritam Deus? O que faz Deus ficar irritado? Tendes aborrecido o Senhor com vossas palavras. Então, aquele que faz o mal, gente, esses assuntos são muito perigosos. Eu fico muito preocupado porque é muito fácil a gente ler essas coisas, a gente falar sobre essas coisas e começar a ficar muito crítico, né? Muito crítico, começa a falar mal. A gente vê essas situações, a gente está vendo hoje, mas ao invés de você olhar para algum líder que você conheça, para alguém que está fazendo isso, por que a gente não aplica isso na nossa vida? Se nós aplicarmos isso para nós, a pessoa que faz o mal apresenta o sacrifício e está tudo certo. E Deus está falando assim, isso me aborrece. A pessoa que faz o mal passa por uma pessoa boa, está fazendo a obra de Deus, e Deus perdoa tudo, não tem problema. E ainda quando perguntais, onde está o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? Então, essa pergunta que a gente tem a divisão de capítulo, então a gente pensa assim, não, é outro assunto. Não, o assunto do 3:1 é a sequência aqui. A gente está aborrecendo a Deus com as nossas palavras, aborrecendo a Deus com as nossas atitudes. Então, aí que ele fala sobre a vinda de Jesus, a vinda do próprio Deus para a terra. Mas ele fala que precisa ter o mensageiro antes. Então, é isso que nós vimos aqui já. Enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo. E ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Então aqui ele vai falar alguma coisa sobre a preparação. Quem suportará o dia da sua vinda? Tem que ter uma preparação, porque senão não vai suportar. Quem vai suportar? Tem gente que não vai estar preparada e que não vai suportar. Mas tem que ter uma preparação. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele aparecer? Então aqui tem muito ele. No versículo 1 tem duas pessoas, ok? São duas pessoas. E a primeira pessoa é um mensageiro. Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então,
Não pode ser a mesma pessoa. É alguém que está preparando o caminho diante de mim. E, de repente, o Senhor, que sou eu, né, ele que está falando, de repente, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro. Então faz confusão, porque o próprio Jesus, ele é o anjo da aliança, ele que faz aliança, então mas não é o mesmo mensageiro. Então, eis que enviarei o meu mensageiro, vai preparar o caminho antes. Aí começa a falar ele, mas ele quem? Ele é o mensageiro ou ele, Jesus, né? Então ele fala assim: ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Então isso não é a vinda. Ele vem com fogo, ele vem e poucos vão poder suportar, mas para que alguns possam suportar a vinda dele, o mensageiro, e isso tem muita união, porque o mensageiro é aquele que traz a presença de Deus. Então, antes de Jesus vir, ele virá. Antes de Jesus voltar visivelmente, ele virá, não para levar você embora, não. Ele virá para purificar. Ele virá para a gente sentir o efeito do fogo dele antes do fogo final. E ele vai assentar, é um processo, eu acho que não vai ser muito longo, mas é um processo. É um processo, não é uma coisa instantânea, não é uma oração de fé, não é uma imposição de mãos. Isso aqui é um processo. Ele se assentará, da ideia de demora, né? Ele se assentará como refinador. O refinador é aquele que passa por um processo e fala assim: não, mas melhorou, saiu muita sujeira, mas não acabou tudo, não, vamos de novo. Refinar é isso. É um ciclo. Tirou, não, tá ficando bom, mas vamos de novo. Vamos de novo. É um processo, ele é refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata. Quantos querem ser conhecidos como levitas agora? Levita é usado muito assim, né? Nós somos os levitas, né? A gente toca na igreja, né? Mas levita não é só os músicos, né? Levitas é para ser todos nós, amém? E se nós somos levitas, nós somos candidatos para esse processo de purificação. Ele purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata, até, você viu a ideia? Vai purificando, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. Irei a vós com juízo, sem demora, testemunharei contra feiticeiros, etc. Então, essa é a ideia, preparação. Ele nos preparará para que nós possamos preparar o caminho para Ele. Amém? Ele nos purificará e refinará para que a gente possa realmente chegar a ser esses preparadores para o caminho do Senhor. Gente, eu fico muito atemorizado e muito assombrado diante de Deus, pensar que Deus possa querer a gente, alguém. Não vamos ser arrogantes. Eu não sei se eu vou fazer parte. É melhor a gente colocar assim: Deus, o Senhor vai levantar pessoas para preparar o caminho. O Senhor vai fazer isso. Ele prometeu, Elias virá, vai ter alguém, vai ter um grupo, vai ter o ministério de Elias preparando o caminho para a volta do Senhor. Ele vai ter isso, mas que coisa que Deus escolheu essa forma de agir.
Não só quando Jesus veio como criança humilde, e ele veio só depois que o preparador abriu o caminho para ele. Isso também é humildade, não é? Jesus veio e esperou, até o dia que o Pai falou assim, não, ele preparou o caminho, pode ir. E foi ser batizado por João Batista. Que humildade, que coisa. O próprio João Batista falou assim, que isso? Como posso te batizar? Ele prepara o caminho, ele prepara o caminho. E agora, antes dessa volta triunfante, antes dessa volta tremenda que vai abalar o mundo inteiro, a sua volta com fogo, sua volta com juízo, sua volta para governar sobre a terra, ele só vai voltar quando preparar o caminho para ele. Ele só vai voltar quando preparar o caminho. Que responsabilidade, que situação que nós estamos diante de Deus. Então esse é o nosso tema, essa nossa tarefa, né, de entender mais sobre isso, de buscar a presença de Deus.